Senhora presidente, eu sei que não é culpa da senhora, mas nós vamos ter que tratar de um assunto aqui que se refere à questão da cedência da Câmara de Vereadores. O fato, nós comentávamos até aí na reunião da Comissão de Orçamento e Finanças, depois aí no intervalo, aí na finaleira do trabalho, extraoficialmente, de que há muitos pedidos aqui para a utilização do plenário da Câmara, aqui, o espaço, enfim, para fazer reuniões de partidos políticos, e há um impedimento, me parece que o regimento não permite, ou permitia e não permite mais. Eu já fui vereador em outras épocas, e que o espaço da Câmara de Vereadores sempre foi um espaço aberto, democrático, as pessoas participar, fazer reuniões dos bairros. Eu mesmo, quando fui presidente da União de Bairros, nós fizemos muitas reuniões da Câmara de Vereadores da União de Bairros. Reuniões políticas, reuniões com as cooperativas habitacionais, reuniões de sindicatos, reuniões de quem quiser fazer reunião. Essa Câmara de Vereadores tem que estar aberta para essas reuniões, porque aqui é um espaço da população. Claro, tem que ser usado com responsabilidade, alguém tem que se responsabilizar pelo uso, mas precisa estar franqueado aqui para esses debates. Eu acho que não pode ceder para aquelas situações que a própria Constituição Federal proíbe. Mas, demais, nós temos que deixar esse espaço aberto. As cooperativas habitacionais me procuraram, e eu sei que procuraram outros vereadores, e procuraram inclusive a presidente do Legislativo, porque eles precisam de um espaço para fazer as suas reuniões, as suas assembleias, e aqui é o espaço adequado. As cooperativas habitacionais hoje têm um núcleo que tem 11 cooperativas, e elas, juntando todas as 11, são 2.500 pessoas, ou melhor, 2.500 famílias. Então, eu gostaria, senhora presidente, senhores vereadores, que a gente pudesse, se o regimento não está permitindo, que a gente pudesse fazer uma alteração nesse regimento. Porque é preciso voltar a ter aqui na Câmara de Vereadores um espaço. Aqui eu me lembro que teve eleições de cooperativas, teve eleições sindicais, teve debates, teve convenções partidárias, debates e tal, e agora isso aqui está se fechando. Eu acho que tem que abrir esse espaço para que a comunidade se assenhore do Poder Legislativo com a sua responsabilidade devida, mas sim, é importante nós abrirmos esse espaço para que mais pessoas possam utilizar. E eu faço aqui pontualmente um pedido em nome das cooperativas habitacionais. As cooperativas habitacionais precisam do espaço da Câmara de Vereadores para fazer as suas assembleias, as suas reuniões, até porque aqui é um local central e as cooperativas não têm uma sede, um espaço grande para fazer uma reunião. E elas também não estão situadas num ponto ou outro da cidade. Então, aqui na Câmara de Vereadores acabaria sendo bom, porque iria convergir esse espaço mais central para todas as cooperativas habitacionais. Então, eu peço, senhora presidente, se de repente nós consigamos, aí, de repente depois da sessão, ou amanhã, ou durante a semana, a gente poder conversar sobre essa possibilidade de abrir esse espaço para as cooperativas habitacionais e para outros assuntos também, sempre de interesse público. Lógico, não vamos abrir aqui para fazer comércio, para fazer qualquer outro tipo de uso que não seja o uso com interesse público. Era isso, senhora presidente, muito obrigado. Passamos de imediato. Eu vi a discussão em relação à cedência do espaço aqui da Câmara, é uma questão da mesa diretora com a presidente, mas eu quero dizer que eu, sim, participei ativamente do regimento interno, e isso estava atuante. A gente sabe que correções eu mesmo fiz uma, e tem mais 2 para fazer. A gente vai fazer na medida do possível. O que a gente tem que ter um pouco de cautela, pessoal, tem a questão do Tribunal de Contas, e ele começou a apontar muita coisa. Então, talvez a gente se reúna e queira fazer para ajudar mais pessoas, enfim, que usavam ou tinham esse hábito. E está aqui o nosso ex-presidente Tadeu, e acredito que ano passado ele teve que fazer alguns ajustes nessa questão de cedência. Então, não podemos fazer nada fora da legalidade. O Tribunal de Contas pode apontar. Então, podemos avançar, porém, temos que ver muito a questão jurídica
e principalmente desse apontamento nessa parte pública. O Tribunal de Contas está atuante e muito forte em apontamentos. Então, a gente pode rever, mas temos que ter essa cautela. Muito obrigado. Queria também comentar, até o vereador Roque fez um comentário aí no começo em relação à cedência da casa para as cooperativas. Eu fui procurado também por 3 ou 4 presidentes de cooperativa, dos quais relataram que, então, agora não é mais permitido a cedência dessa casa para as cooperativas habitacionais aqui do município. Eu até li o artigo, aqui o artigo 5º do regimento. Na sede da Câmara Municipal não poderão ser realizados atos estranhos às suas atividades institucionais, salvo quando houver cedência de suas dependências para reuniões cívicas, culturais e educativas, desde que não tenha interesse econômico. Houver convenção partidária, havendo autoridade pela mesa diretora para o uso das dependências e dos equipamentos da Câmara Municipal e entidades cessionárias, acionará o termo de responsabilidade comprometendo-se a realizar a devolução no horário acertado. É claro que aqui tem a questão econômica, que as cooperativas elas mexem economicamente, vereador Roque, mas também dá para ser entendido como um interesse público, porque, de repente, se nós organizarmos bem as cooperativas, talvez é uma porta de entrada para diminuir aquele local de invasão que é hoje, tirando essas pessoas, dando uma oportunidade para elas. Claro que isso deveria ser amplamente divulgado, né? E, se for o caso, nós mudar alguma questão aqui do regimento. Ou, então, chamar essas pessoas e dar um prazo para elas, não cortar, né? Se vem sendo feito aí há mais de 10, 15 anos, então nós vamos cortar de um momento para o outro. Então, conversamos junto a esses interessados, e aí, então, se propõe ou mudança desse artigo, ou então dar um prazo maior para essas pessoas se organizarem num outro ambiente, já que tinham a Câmara de Vereadores como referência. Então, deixo aqui o meu apelo para a nossa presidente e a mesa, que vamos debater esse assunto, até porque as cobranças elas vão aumentar. Então, vamos debater junto, todos os vereadores aí, buscar um caminho, um consenso, porque eles cobram também do vereador que faz parte do colegiado aqui da Câmara de Vereadores como um todo. Muito obrigado, presidente. Passamos agora a palavra à vereadora doutora Clarice Baú. Boa noite a todos. Na verdade, nessa questão da cedência da Câmara de Vereadores, bem como o Roque falou, né, não é culpa da presidente nem da mesa diretiva, mas também, como o vereador Amarante falou, temos um regimento onde veda essa situação específica, que nós estamos falando da cooperativa. Como tu leste aí, né, na sede da Câmara Municipal não poderão ser realizados atos estranhos às suas atividades institucionais, salvo quando houver cedência de suas dependências para reuniões cívicas, não se encaixa a cooperativa. Culturais, não se encaixa a cooperativa. Educativas, não se encaixa. E ainda, mesmo que se encaixasse, ela não se encaixa, desde que não tenha um interesse econômico. Então, nesse artigo, veda a questão que nós estamos discutindo das cooperativas aqui, como exemplo, né? Mas também autoriza quando houver convenção partidária, que o Roque falou. Isso ainda o artigo ressalva que pode. Então, nós temos aqui como legisladores, a gente não pode infringir a legislação, nós temos que seguir o que está aqui. E nesse caso específico desta cooperativa que procurou vários vereadores, procurou também a mesa diretiva em nome aqui da presidente, e eles também têm que ter, tem que protocolar com um tempo mais hábil, né? Eles também protocolaram em cima da hora, e por sensibilidade da presidente, ela até procurou
e informou 3 lugares possíveis para que essa cooperativa pudesse fazer esse trabalho que tem a intenção de fazer, em função que a gente considera um trabalho importantíssimo das cooperativas, né? Então, foi informado 3 lugares para que estaria à disposição da cooperativa, tá? Então, mas realmente é uma discussão boa, temos que discutir sim, mas em hipótese alguma a gente pode discutir algo que a lei veda. Nós temos que começar a ver a nossa legislação. É isso, presidente. Claro, vereador. Uma parte, o vereador Roque. Obrigado pela parte, vereadora Clarice. O tema ele é importante porque trata-se da habitação, né, que é um dos direitos garantidos pela Constituição Federal, embora não tão garantido assim, né? Então, eu creio que eu acho que não ouvimos assim todos os vereadores, mas a maioria eu acho que meio que se sensibiliza com esse tema. Daqui a pouco nós poderíamos encaminhar, de repente, para a mesa, com o nosso apoio, né, de fazer uma alteraçãozinha ali no regimento, e a gente constitui ali a comissão especial que precisa para analisar, e flexibiliza, né, vereador Caleb, essa situação, para que não vai ser de um dia para o outro, obviamente, né, mas que ali na frente possa estar garantido esse espaço aí para que as pessoas possam utilizar a Câmara de Vereadores com mais flexibilidade, obviamente dentro da responsabilidade que sempre se exige com os cuidados com o patrimônio público. É isso, obrigado. Uma parte, o vereador Juliano Baumgarten. Obrigado, colega vereadora Clarice. Não, é bem importante, né? Sim, de fato, recebemos diversas mensagens, eu posso até mostrar, e é compreensível, né? E como tu dissestes, mas fica algumas questões que, se a gente buscar conceitos, até se pegar o cívico aqui no próprio dicionário, tu vai ver que ele diz assim, ó, que respeita o interesse público. De certa forma, tem um interesse público posto ali. Os valores de uma sociedade, as suas instituições, as responsabilidades e os deveres do cidadão. Então, a gente sabe do esforço, mas eu concordo com o vereador Roque, se nós pudermos fazer uma junção, amanhã nós temos uma reunião, né, presidente? E aí, de repente, discutir essa pauta, essa questão, para a gente tentar o entendimento e ver, porque como a principal argumento do pessoal da cooperativa, não, mas antes sempre foi emprestada à Câmara. Então, obrigado pela parte, vereadora. Muito bem. O vereador Caleb solicitou uma questão de ordem. Então, sobre esse assunto, eu considero que é um ponto pacífico, tá? A gente precisa mudar, né, o regimento para que possa se adequar a essas necessidades e que a gente possa também ver outras necessidades, né? Porque agora, voltando então às atividades pós-pandemia, nós vamos ter muitas solicitações e nós vamos ter que ver quais delas nós vamos poder ceder ou não, né? Então, nós vamos ter que sentar e conversar bem sobre isso. Um detalhe, todos nós aprovamos esse regimento, então não é culpa da senhora. É uma culpa de uma coisa que a gente está vendo no andar da carruagem, quando as melancias se ajeitam, que não se ajeitou muito bem. Então, vamos ajeitar ali, né? Quem sabe a gente muda nesse sentido. E outra coisa que nós temos que levar em consideração é o seguinte: se esses eventos acontecerem fora do horário do pessoal que trabalha na casa, quem vai cobrir os custos? Então, nós precisamos conversar sobre todos os detalhes, mas nós temos que rever isso meio logo. É questão, né, de ordem, não tem... Tá? Então, eu acho que nós precisamos rever essas coisas, porque, assim, o novo regimento veio, alterou muitas coisas ficaram boas, algumas nem tanto, né? Mas a gente pode sentar e conversar sim, porque a gente entende que... Só que no momento dessa situação, nós tínhamos que cumprir o regimento, né? Então, nesse momento, era o que nós podíamos fazer. O momento, vereador Caleb, na realidade, é o seu espaço, não meu é uma espaço? Questão de ordem. E aí tá. Desculpa, falei errado ali. Tá? E o senhor cede para ele o... Sim, depois que eu terminar. Tá? Então, a questão é assim, a gente não dá para dizer que o nosso regimento agora ele é perfeito, né? Então, a gente pode ir adequando conforme as necessidades da sociedade. Mas é muito importante esse ponto de nós vermos com relação aos custos, né, do pessoal que vai ficar aqui ou quem vai ficar. E lembrando que toda a responsabilidade sobre qualquer coisa que acontecer aqui dentro vai sempre cair, né,
sobre as costas da presidência, né? Então, isso é um detalhe, né? Não vem muito ao caso, mas se acontecer alguma coisa, pode vir, né? Mas a minha opinião é que precisamos rever isso logo, acredito que todos vão querer rever isso, né? Para que a gente possa fazer uma coisa mais apropriada, né? Mas que a Casa do Povo sirva ao povo mesmo, né? O professor Juliano quer seguir? Um espaço, uma parte. parte ao professor Juliano, por favor. Obrigado. Não, é que questão de ordem é para interrupção do andamento da sessão, não pelo pronunciamento tudo sobre bem, o eu fato. me Não, confundi mas aqui. tudo certo, foi equívoco. Mas tudo certo, né, vereador, eu concordo contigo, né, eu quero reforçar essa questão, porque sim, vamos tentar, e como tu mesmo disseste, no andar da carruagem as melancias se ajeitam, né, aquilo que eu voto lá atrás, eu vou repetir até 31 de dezembro de 2024, se tivesse me ouvido para nós ter segurado, ido com calma, muitas coisas a gente teria evitado. Mas quanto à questão, vamos supor assim, quem que fica? Vamos supor que vai ser o seu Geraldo que vai ficar ali naquela manhã que a cooperativa vai usar. Se nós formos ver o custo que vai ter isso para o cofre, para os cofres da Câmara, pelo interesse, por tudo envolvido, é um valor muito aquém, né? Então não vai fazer diferença orçamentária para cobrir pagamento de hora extra do servidor. Obrigado pela parte, vereador Caleb. Seguindo, então, se ainda tem um tempo, a única coisa que nós precisamos ver não é nem pela quantia do valor, né? É só porque as coisas que acontecem aqui, elas têm que ter responsabilidade. Então, está definido que tal coisa é assim ou é assado, né? Então, não é pelo valor, né? Claro que se a gente pudesse, pagaria um valor super bom, né, para o seu Geraldo, mas as coisas não fluem dessa maneira. Mas é isso aí, acho que nós podemos rever esse assunto, né? Precisamos, aliás, né? Obrigado. Muito bem. O vereador Felipe solicitou um espaço, pequeno expediente. Boa noite a todos, quem está nos assistindo pelas redes sociais e as pessoas que estão aqui presentes. Esses debates, eles me deixam um tanto quanto impressionados. Quando gera custos, se for pequeno, tudo bem. Que legal, vamos deixar eles vir, não tem problema nenhum. Quando está de encontro ao regimento, se favorece, se beneficia alguém politicamente, vamos rever, tudo bem, não tem problema, mas é contra o regimento, mas tudo bem. Agora, se algo acontece de errado, se algum incidente acontece contra o regimento, não, mas está contra o regimento, não podemos fazer. Agora, quando beneficia a parte política, eu vou estar de bem com as cooperativas, não importa se vai de encontro ao regimento, não precisa debater. Vou ficar de bem com as cooperativas, temos que pagar o Geraldo, mas o valor é pequenininho, não tem problema. Agora, se fosse ao contrário, meu Deus, estão gastando desnecessariamente, podem fazer as reuniões nos seus bairros, nas suas associações de bairros, é incrível. Aí vocês querem me dizer que não tem pessoas aqui dentro fazendo politicagem? Por favor, né, meus amigos? Por favor, colega Juliano, vamos manter uma coerência, tem que ser analisado. O senhor leu tantas vezes o regimento, não detectou esse problema? Com licença, doutor Amarante, eu estou me referindo ao nobre colega Juliano. E eu me sinto um tanto quanto... Eu me pergunto, como que no governo passado o senhor não teve uma secretaria em suas mãos, porque a sabedoria é tanta, o conhecimento é tanto, que no governo passado não lhes deram uma secretaria para poder agir, para poder colocar a sua sabedoria em prática. Eu me surpreendo com isso, sinceramente, me surpreendo com isso. Porque aqui o senhor nos dá aula de que eu falei, porque eu disse, porque eu entendo, porque eu não entendo, porque eu sempre alerto todo mundo. Por favor, gente. Eu acho que aqui não tem criança, são todos vereadores que conseguiram se eleger com méritos, cada um no seu segmento, no seu setor, possui capacidade
e está aqui porque mereceu, porque uma parcela da sociedade elegeu. Então não adianta vir dar discursinho de que eu avisei, eu deixei de avisar. E nem tanta sabedoria assim, né? Por favor. Com certeza. Uma parte, o vereador Juliano. E era isso, eu encerro a minha fala. Permite a parte? Uma parte, então, a vereadora Obrigado pela parte, já que o senhor me citou, vou rebater. Eu tenho conhecimento, né? Tentei fazer o meu melhor possível. Se eu não fui secretário, é que eu não fui reconhecido. Infelizmente, talvez tenha sido um dos erros do governo que se findou. Poderia ter rendido muito mais coisas que vontade, arregaçar as mangas, conhecimento e atrás, eu sempre fui. Quanto à questão do regimento, sim, eu digo que eu avisei que nos bastidores, na reunião das comissões, que muitas vezes tinha mais os assessores que os próprios vereadores debatendo. Pastor Davi, vereador Amarante, quem mais? Se eu estiver mentindo, me rebata agora. Então, assim, em nenhum momento eu estou aqui simplesmente dizendo tem que infringir o regimento. Eu disse que tem que rever, que tem que se pensar e que tem que se avaliar. E quando eu não tenho terreno de cooperativa, eu não tenho interesse particular nenhum com cooperativa, tá? Não faz parte de nada, mas quando o senhor diz que é politicagem, me desculpa, né? Obrigado pela parte.